Olá, meus irmãos, que a paz de Deus de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Falaremos hoje sobre a lei do trabalho. Deus, Ele criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho também possibilita ao homem concretizar seus sonhos e objetivos de vida. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas e desenvolva as suas habilidades. O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, com as diferenças, a não ser egoísta e pensar na empresa que lhe deu emprego, não apenas em si. Sermos gratos pelo emprego que temos, pela empresa que proporcionou esse emprego para nós. E nós falaremos sobre 3 tipos de trabalho. O trabalho material, que é o emprego mais conhecido, o trabalho espiritual e o trabalho íntimo. No trabalho material, no Livro dos Espíritos, na pergunta 674, os Espíritos respondem para Allan Kardec: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles nos respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. É através do trabalho, e esse é o trabalho braçal, como dizemos, o nosso emprego. E na pergunta 680, Allan Kardec pergunta: não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? E ele nos responde: Deus é justo e não condena senão aquele cuja a existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Aqueles que não têm vontade, aqueles que se cercam da sua inutilidade. Ele quer que cada um se torne útil, segundo suas faculdades, segundo seus conhecimentos, segundo aquilo que ele se preparou para desempenhar uma função, uma profissão que ele tenha estudado, aprendido. E ele continua perguntando: por que o trabalho é imposto ao homem? E ele nos responde: é uma consequência de sua natureza corporal. É um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. O trabalho nos ensina. Mesmo que nós tenhamos estudado anos e anos para buscarmos uma profissão, quando nós estamos trabalhando, executando, ela nos dá um retorno, um conhecimento que aperfeiçoa essa nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, ficaria estacionado, não aprenderia nem mais e desaprenderia até, quem sabe, o que já sabia por falta da prática. Por isso, ele não deve seu sustento, a sua segurança e seu bem-estar, senão o seu trabalho e a sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo
Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Aqueles que não têm condições físicas de um trabalho pesado, Deus dá a inteligência para que ele possa trabalhar com a sua inteligência. E continua perguntando, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? E eles nos respondem, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creais que com isso que o homem fica inativo, fica inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Isso nos mundos mais aperfeiçoados. O homem que possui bens suficiente para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Aí eles nos respondem do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um grande trabalho. Quando nós acharmos que já temos o suficiente, nós não devemos parar simplesmente. Nós temos essa obrigação de continuar o trabalho, mesmo que seja diferente daquilo que nós até então estávamos desempenhando. Se ele não está forçado a se sustentar com o suor da sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu próprio adiantamento, que o seu adiantamento lhe dá mais oportunidades para fazer o bem. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais. Certamente, como os pais devem trabalhar para seus filhos. A vida toda, digamos assim, até chegar na velhice, os pais trabalham para os seus filhos. Depois, é uma maneira dos filhos retribuir tudo aquilo em que seus pais estavam lidando. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, das nossas forças. De resto, Deus deixa o homem livre. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim. Ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? O forte deve sempre trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. O trabalho espiritual. No Espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. Independente do trabalho, tudo é importante para nós. Uma visita ao asilo, aqueles velhinhos que lá estão aguardando visita de pessoas para poderem conversar, para podermos trocar uma ideia. Eu visitava o asilo e sempre, todas as vezes que eu ia lá, tinha uma velhinha que vinha, me chamava e contava uma história. No mês seguinte, retornava ao asilo e chegava lá, a velhinha contava a mesma história.
E assim, várias vezes que eu fui, ela sempre contava a mesma história. Ela esquecia de já havia contado, mas é um grande trabalho espiritual nós irmos simplesmente para ouvi-la, deixá-la falar. Nos albergues, nas creches, nos orfanatos, quantas crianças abandonadas pelos pais, que gostariam de ter uma pessoa com quem conversar, com quem receber um abraço, um colo. Isso é trabalho espiritual que nós podemos fazer. Nos hospitais, pessoas doentes, pessoas que não acreditam mais na vida. Às vezes, uma palavra que nós formos levar, uma visita, uma conversa com essas pessoas, o tornam diferentes. Um doente em casa, que nós sempre dizemos, não, nós não vamos visitar um doente, o meu amigo que está doente, para não perturbá-lo. É o contrário, é exatamente essa hora que nós devemos visitá-lo, levarmos energias boas, mostrar que nós nos interessamos por eles. E eles vão se sentir muito melhores. Um trabalho voluntário, dedicar algumas horas ao serviço do próximo, nos eleva moralmente. Numa casa espírita, trabalhadores das casas espíritas, tem muitos que dizem, eu não vou trabalhar na casa espírita porque eu não sou médium. Médium todos somos. Tem aqueles que desempenham a função de médiums, vários tipos de médiums, tem outros que não desempenham. Mas a importância, desde aquela pessoa que serve a água ao mais alto grau, de dentro de uma casa espírita, tem as mesmas funções. Tem o mesmo trabalho espiritual que está desempenhando. Doar um pouco do que possuímos, roupas, coisas, e não só o que está estragado. Sempre teremos algo que possa ser dividido. Quantas roupas que nós, quando inicia o inverno ou inicia o verão, a gente vê no nosso guarda-roupa quanta roupa que faz mais de anos que não usamos. Essa já dá para doarmos. Nós preferimos deixar encher as nossas prateleiras de roupa, enquanto muitos estão precisando tanto. Nossos tesouros da terra diminuirão um pouquinho só nós doando, mas nossos tesouros do céu serão mais abundantes, porque tudo que nós fizermos, nós receberemos em dobro, como energia, como bem-estar. Sou pobre, não posso fazer a caridade. Tem uma história que 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que ele levantasse os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e brilhava o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. O outro disse, eis o meu. Fui sempre pobre, não tinha quase nada para distribuir. Mas quando colocados na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado.
tanto que elevou muito outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação, exibição vaidosa, e para ver o teu nome figurado em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disso, o pobre, ele disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levasse à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpa para todas as tuas ações, para a direita, e vai receber a tua recompensa. E o trabalho íntimo, meus irmãos? O que constitui o trabalho íntimo? Trocar o homem velho pelo homem novo dentro de nós. O homem velho com todos aqueles vícios, se renovar, nos renovarmos, soltar aquele animal raivoso que está enjaulado em nós. Os estudos, eles nos ensinam a melhorarmos intimamente. Quantos estudos nas casas espíritas, porque o conhecimento que nós vamos adquirindo nos melhora, nos dá uma grandeza maior. Ler um livro nos traz um enorme conhecimento espiritual. Nós temos tantos livros, a nossa enciclopédia é vasta, muitos livros para o nosso aprendizado, para a nossa mudança, esse trabalho íntimo. Apagar de dentro de nós todo aquele sentimento contrário às leis de Deus. Mudar os nossos pensamentos negativos quanto às pessoas. Pensamos negativamente nas pessoas, ao invés de enviarmos uma energia boa, uma prece para eles. Mudar o nosso pensamento negativo quanto aos políticos, que nós temos a capacidade de colocarmos os políticos e depois não orarmos por eles, não mandarmos energias boas por eles, mas nós parece que ficamos esperando as coisas negativas para criticá-los. Ao invés disso, oramos por eles. Quantas orações que nós fizemos por eles? Muito pouco. Quantas energias nós enviamos a eles? Eles precisam tanto quanto nós de energia. Pensamentos negativos a nós mesmos. Quantas vezes nós nos culpamos de coisas que nós fizemos pensando negativamente em nós. Nós temos que nos amar e não ficar com esses pensamentos negativos a nós mesmos. Pensar negativamente pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Costumam dizer, esse país não tem mais jeito. Tem. Mas se todos pensarem que não tem jeito, não vai ter jeito mesmo, né? E se cada um doar um pouco de energia positiva, no pensamento positivo,
as coisas melhoram. Pois assim poderemos vibrar positivamente e ajudar a todos dentro dos ensinamentos trazidos pelo nosso grande irmão Jesus. E o que nós devemos trabalhar dentro de nós? São tantas coisas que nós podemos trabalhar dentro de nós, como por exemplo o orgulho, que é uma das chagas mais feroz. O amor próprio acentuado é o orgulho. O orgulho contraria-se por qualquer coisa. Nós nos contraímos por qualquer coisa quando somos orgulhosos. O orgulho menospreza as ideias do próximo, ao invés de aceitá-la, de analisar as ideias. Reage explosivamente a qualquer observação ou crítica de seu comportamento. Dá demasiada importância à posição social e ao prestígio social. Esse é o orgulho. A vaidade. A vaidade é a apresentação pessoal exuberante no vestir, nos adornos. Às vezes nós saímos que nem um pinheirinho, totalmente equipado de todos os apetrechos. Isso é vaidade. A gente acha que assim é que nós nos apresentaremos bem. A intolerância com aqueles cuja posição social, o intelectual, é mais humilde. Aspiração a cargos e posições de destaque. A nossa vaidade, nós queremos ser sempre melhores do que todos. No reconhecimento de sua própria culpa diante das infelicidades que passa. Nós não reconhecemos a nossa culpa, sempre jogamos a culpa no outro. A inveja, querer derrubar aquele que está acima de nós. Como nós dissemos, puxar o tapete. A inveja, aquela pessoa que está lá em cima, que está acima de nós no trabalho, que tem um cargo de chefia, nós invejamos ele, queremos derrubá-lo. Ele teve mérito de estarmos lá. Porque nós não trabalhamos mais? Porque nós não estudamos mais para chegar na posição dele? O desgosto, o ressentimento causado pelo bem do outro. Nós não podemos ver os outros bem, porque nós sentimos inveja. Essa é a inveja. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar dentro de nós, esse trabalho íntimo. Uma crítica a alguém que faz pouco ou muito. Nós criticamos no trabalho quando nós fazemos pouca coisa, porque achamos que ele sempre, o nosso chefe, dá mais trabalho ao outro, pensando que ele não confia em nós. E se ele nos dá mais trabalho a nós do que os outros, nós também sentimos a inveja do outro e vamos reclamar, porque nós estamos trabalhando por 2 ou 3 funcionários. Isso nós somos capazes e muitos de fazer. O desejo manifestado dentro de nós de possuir algo que vemos em alguém ou na propriedade de alguém. Temos inveja porque o nosso vizinho, o nosso colega, o nosso amigo mesmo tem um celular melhor que o nosso, que tem um carro melhor que o nosso, que tem uma casa, um apartamento melhor do que o nosso. Isso é inveja. Temos que trabalhar.
cada um dentro do seu mérito. O ciúme, nosso apego a objetos e a pessoas, posse. Nós temos ciúme das pessoas, achando que nós somos proprietários, que eles são nossos objetos. Não. As pessoas todas têm a sua individualidade. Nós temos que respeitar isso. A vingança, uma reação carregada de fortes emoções por uma ofensa a nós dirigida. Às vezes, essa ofensa nem chegava a ser ofensa. Nós é que julgamos ofensas. Aquela pessoa às vezes não teve a mínima intenção. Então, antes de nós conversarmos com aquela pessoa, de analisarmos a intenção do que eles falaram, que nós julgamos ofensas, conversar, passar a limpo, antes de nos vingarmos. Esse é um trabalho íntimo. O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal, do nosso reino anterior, do homem animal que ainda está dentro de nós, que falei lá no início, aquele animal preso, raivoso que nós temos dentro de nós. O ódio é o sentimento mais duradouro. Os homens amam com pressa e odeiam com calma. Conheci uma pessoa, já está apaixonada, foi uma rapidez danada. Depois não deu certo. Vira um ódio lento, demorando vários e vários dias, vários meses, um tempo tão grande. O ódio é o sentimento mais próximo do amor. É um fio muito fininho, fácil de ser rompido, o que une o ódio ao amor. Amamos a pessoa, a primeira coisa que faz, nós já transformamos, aquele cordãozinho já se rompe e nós já começamos a odiar. O vice-versa, nós odiamos uma pessoa porque nós não conhecíamos totalmente aquela pessoa. E quando nós começamos a entendê-la, a conhecê-la, aquele ódio também rompe aquele fiozinho tão frágil e se transforma em amizade, em simpatia, em amor. O ódio, ele nos leva a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas para o futuro. Às vezes, chegamos aos dias de fato e tiramos a vida de uma outra pessoa, nós estamos nos comprometendo criando uma dívida muito grande para o futuro, porque lá na frente teremos que reparar tudo isso. O bem e o mal. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar às leis de Deus. E fazer o mal é infringir essas leis. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro.
O bem e o mal são absolutos para todos os homens. A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal, ele depende sobretudo da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Então, de mãos dadas, nós desenvolveremos nosso trabalho material juntamente com o espiritual. Muitos não encontram trabalho por falta de humildade, por não querer executar certas tarefas, se consideram superiores a esta ou aquela tarefa. Muitos estudam anos até se formarem, mas pelo fato deles estarem com uma profissão, eles não aceitam uma outra tarefa, mesmo que seja temporária, que seja inferior à sua formatura. Aceitar um trabalho mais simples, ele modifica o íntimo, deixa de ter aquele nariz empinado, como nós usamos o termo, e isso é arrogância. Nosso planeta não é uma colônia de férias. Nós não viemos aqui a passeio, não. Nós viemos aprender. E aquilo, aceitando aquelas tarefas mais simples, será que nós não estaremos aprendendo? Será que nós não estaremos nos desenvolvendo mais? Pensemos nisso. A Joana de Ângeles, ela nos diz que o trabalho é ao lado da oração o mais eficiente remédio contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Trabalho ao lado da oração. Ao receber o calendário do ano, qual a primeira coisa que olhamos? Os feriados. Quantos dias nós não vamos trabalhar nesse ano? Teria que ser o contrário, né? Vamos valorizar o nosso trabalho enquanto nós temos. Com quantos dias de trabalho começamos a pensar nas férias? Tem muita gente que já com um dia ou dois já está planejando as suas férias, né? Quando não nos esforçamos no trabalho, é a nós mesmos que estamos prejudicando, perdendo a oportunidade brilhante de evoluirmos. Então, não devemos deixar tudo nas mãos de Deus. E temos que fazer a nossa parte. Vamos trabalhar, meus irmãos, no trabalho braçal, no trabalho material, no trabalho espiritual, ajudando aquele que podemos tanto ajudar. Só depende da nossa vontade. E ao trabalho íntimo, isso que nos renova para um dia voltarmos para casa, a nossa casa espiritual, e voltarmos melhor, mudados. Tenhamos essa vontade. Que Deus nos dê essa vontade. Que Deus permita que sempre tenhamos a companhia dos bons espíritos ao nosso lado. Façamos nós também por merecer essa companhia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja sempre, nos dando essa vontade à disposição para o trabalho. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até a próxima palestra, meus irmãos.